Vamos continuar com a Lei 8.213, nessa aula conversando sobre auxílio acidente de qualquer natureza ou causa. Então, quem é que tem direito a esse benefício? Empregados, avulsos, segurados especiais, inclusive no período de graça, esses todos, tá? Esses aqui vão ter direito ao auxílio acidente. E após regulamentação, os empregados domésticos também terão direito a esse benefício. Então, no decorrer do curso, na hora que regulamentar a situação dos empregados domésticos, por conta da alteração do parágrafo único do artigo 7º da Constituição, nós voltamos a esse assunto. Vamos lá. Qual é o risco social, qual é a contingência social, o evento, o fato gerador desse benefício? É a redução da capacidade laboral provocada por acidente de qualquer natureza. Então, o indivíduo, ele sofre um acidente, pode ser de trabalho, um acidente de qualquer tipo, de qualquer natureza. Os primeiros 15 dias, se ele é um empregado, quem paga para ele, tá, a remuneração proporcional a esses dias é a empresa. A partir do 16º dia, ele vai receber do INSS o seu auxílio-doença. Se foi um acidente de trabalho, eu chamo esse auxílio-doença de acidentário. Se foi um acidente comum, eu chamo esse auxílio-doença de previdenciário. Quando chega bem aqui, tá? Cessa o auxílio-doença, a perícia entende que a pessoa já se tratou, ficou boa, cessa o auxílio-doença. Esse moço, ele retorna à atividade, tá? Por quê? Porque ele se tratou e a lesão provocada pelo acidente, a lesão está consolidada. Só que essa lesão, apesar de consolidada, deixa sequela definitiva que provoca redução da capacidade laboral. Muito bem. Tendo em vista esse contexto, eu vou trocar a cor do pincel. Opa, não aqui. Esse moço vai passar a receber aqui um benefício que é uma indenização, que é o auxílio acidente de qualquer natureza ou causa. Até quando? Até ele se aposentar. Só cessa com a aposentadoria e ainda repercute no cálculo da aposentadoria, certo? Então, é esse o contexto onde eu tenho o pagamento do auxílio acidente. Essa redução da capacidade laboral, ela tem várias leituras. Uma das leituras é que ele perdeu a condição de fazer o que fazia antes, mas mediante reabilitação, ele se torna apto para outra atividade, né? Então, vamos lá. Então, a carência é dispensada, a carência para o auxílio acidente de qualquer natureza. O início do pagamento é exatamente quando cessa o auxílio doença. Usa SB? Sim, usa o SB do auxílio doença que o antecedeu. Usa fator? Não, tá? E é a renda de 50% do salário de benefício do auxílio doença que o antecedeu. Então, aqui eu tenho, né, o acidente. Se é um trabalhador avulso ou um segurado especial, passa a receber de imediato o auxílio doença. Se fosse o empregado, teria aqueles primeiros 15 dias da empresa, né? E depois é que entraria a partir do 16º no auxílio doença. Então, vamos dizer o seguinte, que trata-se aqui de um segurado trabalhador avulso, que por conta do acidente, pode ser de trabalho ou não, esse indivíduo, ele ficou incapacitado para o trabalho. Então, ele fica recebendo auxílio doença, tá? Esse auxílio doença eu calculo, tá, através da obtenção de um salário de benefício, sobre o qual eu aplico 91%.
Quando chega bem aqui, que cessa o auxílio-doença desse moço, e ele volta ao trabalho, a perícia o libera para voltar a trabalhar, nesse momento aqui, se tem, lembram, lesão consolidada, com sequela definitiva provocada pelo acidente aí, né? Sequela essa que provoca a redução da capacidade de trabalho, da capacidade laboral. O que vai acontecer aqui? Esse moço aqui vai receber a partir daqui o auxílio acidente. Só que eu preciso saber, tá? Como é que eu calculo esse auxílio acidente aqui? Como é que eu vou calcular o auxílio acidente? Troco a caneta aqui, porque agora vem o que nos interessa, tá? O que nos interessa é o seguinte, tá vendo esse SB aqui, que num dado momento serviu para calcular aqui o auxílio doença? Então, esse SB eu apliquei 91% e achei o valor do auxílio doença. Pois esse SB vem para cá. A pessoa pode ter passado meses ou até anos de auxílio doença. Então, esse SB eu tenho, obviamente, que atualizá-lo pelos mesmos índices que atualizaram o benefício no período. Trago para cá esse SB devidamente atualizado e aqui eu aplico 50% para chegar no valor do auxílio acidente, tá bom? Vamos lá. Esse auxílio acidente cessa com a aposentadoria. Quando o indivíduo vai se aposentar, se ele tem salário e auxílio acidente, os dois serão usados para o cálculo da aposentadoria. Eu digo que os dois integram o salário de contribuição para calcular o SB e depois obter o valor da renda da aposentadoria. Certo? Agora, lembrar que se eu tiver um salário de 3.000, tá? E um auxílio acidente 1.500, a pessoa estaria recebendo aqui 4.500, né? Nesse primeiro momento. Aqui não tem aposentadoria de 4.000, né? E 500, porque o teto hoje é R$ 4.157. Também cessa pelo óbito na medida em que esse óbito se dê antes da aposentadoria. Vamos então à Lei 8.213. A Lei 8.213 trata do auxílio acidente no seu artigo 86 e diz que o auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem em redução da capacidade, então sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então é esse o contexto em que se tem o pagamento do auxílio acidente. O auxílio acidente mensal, então o pagamento dele é mensal, ele é uma indenização, mas é pago mensalmente. Corresponde a 50% do salário de benefício e será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. O auxílio acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. Então, a pessoa, quando recebe o auxílio acidente, cessa o auxílio doença, né, para ela receber o auxílio acidente. Então, cessou, ali se verifica a redução da capacidade para o trabalho, o indivíduo volta para o seu trabalho, tá, e passa a receber a remuneração da empresa e uma indenização denominada auxílio acidente do INSS. O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, não prejudica a continuidade do recebimento do auxílio
acidente. Então, eu tenho um trabalhador que ele recebe, né, porque voltou à atividade, recebe o salário, e tem, né, redução da capacidade de trabalho por conta de um acidente, recebe um auxílio-acidente do INSS. Então, salário da empresa, auxílio-acidente do INSS. E assim vai, salário, auxílio-acidente. Se ele fica doente de novo lá na frente, se ele ficar doente de novo lá na frente, ele vai ter um auxílio-doença sem perder o auxílio-acidente. Tá? Ele só deixaria de receber esse auxílio-acidente caso fosse a reabertura do auxílio-doença anterior, provocado pelo acidente, né, que ele sofreu. Então, assim, se ele lá na frente é uma segurada, ela ganha salário maternidade, continua recebendo o auxílio-acidente. Perde o emprego, recebe seguro-desemprego, continua recebendo o auxílio-acidente. Vamos lá. Agora aqui é importante. Tudo que diz respeito à audição, até nós vimos na aposentadoria especial que o tratamento do ruído como agente nocivo também é diferente dos demais agentes nocivos. Aqui no caso de perda da audição em qualquer grau provocada por um acidente, somente proporcionará concessão do auxílio-acidente quando, além do reconhecimento da causalidade entre o trabalho e a doença, resultar comprovadamente na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então, aqui é o único caso em que eu tenho que caracterizar o nexo entre o trabalho e a doença para poder conceder o auxílio-acidente para aquela pessoa que teve redução da sua capacidade auditiva, tá? Em decorrência de um acidente. É diferente o tratamento da audição, porque nos outros casos, uma pessoa sofreu um acidente comum, jogando bola no final de semana, quebrou a perna de tal forma que reduziu a sua capacidade de trabalho. Vejam que o acidente, né, não tem nada a ver com a questão do trabalho, não foi causado na atividade laboral, foi causado, né, fora do trabalho. É um acidente realmente de qualquer natureza, não tem problema algum. Aquela redução provocada por acidente de qualquer natureza vai dar direito ao auxílio-acidente. Mas aqui, quando é perda da audição, se exige que exista o vínculo entre o trabalho e a perda da audição. Bom, vamos agora para o regulamento. Nos diz o regulamento que o auxílio-acidente ele vai ser concedido como indenização ao segurado empregado, exceto a empregado doméstico. Esse exceto aqui, com a regulamentação da mudança que aconteceu na Constituição, deve sair, mas por enquanto é essa a redação. Então, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado empregado, exceto ao doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo 3. Então, essa sequela tem que ser uma daquelas que está lá no anexo 3 do regulamento, essa sequela definitiva. E essa sequela implica em quê? Redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam, redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam na época do acidente. Então, a leitura de que houve redução da capacidade de trabalho é porque a pessoa até faz o que fazia antes, mas com mais esforço. Impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam na época do acidente, porém permite o desempenho de outra após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia médica do INSS. Então, aqui são as leituras do que é redução da capacidade laboral. Reduziu a capacidade dele para o trabalho que habitualmente exercia, né? Seja porque se constata objetivamente uma redução, seja porque o indivíduo faz o que fazia antes com muito mais esforço, impossibilidade de fazer o que fazia antes, mas mediante reabilitação a pessoa consegue desempenhar outra atividade. O auxílio-acidente mensalmente pago corresponde a 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio-doença do segurado, corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio-acidente, e vai ser devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria,
ou até a data do óbito do segurado. Então, o que ele está dizendo aqui é que eu vou pegar um salário de benefício sobre o qual eu apliquei 91% para pagar, né, o auxílio-doença inicialmente concedido. Aí depois, quando eu for conceder aqui o auxílio-acidente, eu vou atualizar esse SB aqui. Ele é devidamente atualizado. E sobre esse SB atualizado, eu aplico 50% e chego no auxílio-acidente. Então, o mesmo SB, o mesmo salário de benefício, uma mesma média dos 80% maiores salários, serve para calcular o auxílio-doença, a renda do auxílio-doença e a renda do auxílio-acidente. Sendo que no caso desse SB aqui, quando eu vou calcular o auxílio-acidente, eu tenho que atualizá-lo para depois aplicar os 50% e achar a renda mensal do auxílio-acidente. O auxílio-acidente ele é devido a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento recebido, né, pelo segurado, vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria. Então, vai ser pago até a data da aposentadoria. O segurado aposentado não pode estar mais, na regra de hoje, quando ele aposenta, ele não pode estar recebendo os dois, o auxílio-acidente e a aposentadoria. E no passado podia? No passado, sim. O auxílio-acidente no passado era uma indenização vitalícia, hoje não. O auxílio-acidente cessa quando inicia o pagamento aí da aposentadoria, mas ele ajuda no cálculo da aposentadoria. O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, não prejudica a continuidade do recebimento do auxílio-acidente, não dá ensejo ao benefício de auxílio-acidente. O caso que apresente apenas danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade de trabalho. Então, a pessoa teve redução, tá? No seu movimento da perna, mas não há qualquer redução na sua capacidade de trabalho. Ela continua com a mesma condição de trabalho que tinha antes do acidente. Então, apesar de haver uma redução funcional, não houve uma redução da capacidade laboral. Então, não é caso de auxílio-acidente. E também não enseja o pagamento do auxílio-acidente o caso de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa, tá, como medida preventiva em decorrência da inadequação do local de trabalho. Então, o trabalhador ele era um operador de máquinas, ele trabalhava em pé mexendo uma alavanca, tá? Ele tem um problema na perna, que ele não pode mais trabalhar em pé, mas tem uma máquina igualzinha que ele pode trabalhar sentado, tá? E ele fica lá sentado mexendo a mesma alavanca. Então, a capacidade de trabalho dele é a mesma anterior ao acidente, não é caso de pagamento de auxílio-acidente, porque o que houve foi uma mudança de função de operador de máquina 1 para operador de máquina 2, por conta de uma readaptação profissional como medida preventiva, tá? Em decorrência de inadequação do local de trabalho. A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente quando, além do reconhecimento do nexo entre o trabalho e o agravo, tá? Ele precisa, né, da audição e teve uma redução da audição por conta de um acidente. Então, eu tenho que relacionar a condição dele de trabalho, tá? E o agravo, perda de audição, tem que ter redução de capacidade para o trabalho e aquela perda tem que ter sido causada por uma condição de trabalho. Então, eu não só tenho que verificar que, ao perder a audição, houve redução na condição dele de trabalhar, ele não consegue fazer o que fazia antes, faz com muito mais esforço, mas também aquela perda de audição tem que ser determinada por uma condição de trabalho, é o que ele chama de nexo entre o trabalho e o agravo. A perda de audição foi causada por uma situação de trabalho, por um acidente de trabalho, por conta de uma doença profissional, de uma doença ocupacional, né? E aí se estabelece o nexo e aí sim vai se dar o direito do auxílio-acidente. No caso de reabertura de auxílio
doença por acidente de qualquer natureza, que tenha dado origem a auxílio-acidente. O auxílio-acidente será suspenso até a cessão do auxílio-doença reaberto, quando será reativado. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Então, aqui acontece o seguinte, tá? O indivíduo sofre um acidente. Os primeiros 15 dias, quem paga é a empresa. A partir do 16º dia, ele passa a receber o auxílio doença. Quando este auxílio doença aqui cessa o auxílio doença, se eu verifico, né, aquela situação de lesão consolidada, porém restam sequelas, né, ou sequela definitiva, que provoca redução da capacidade laboral. Bom e velho cenário aqui. Esse moço, ele é liberado para retornar à atividade. Cessa o auxílio-doença e é aqui, né, o momento em que, como ele tem condição de trabalho, né, ele retorna à atividade. Ele não está incapaz mais para o trabalho, apenas houve uma redução da capacidade dele de trabalho. Nesse caso, a gente sabe que ele vai receber daqui para frente o auxílio-acidente. É esse o contexto. Só que, bem aqui, ele pode ter o que eu vou chamar de recaída, ou seja, ele até voltou a trabalhar, foi cessado o auxílio-doença, mas ao voltar a trabalhar, ele começa a se sentir mal, ter problemas, e ainda é por conta desse acidente. Então, o que vai acontecer se eu tiver uma recaída? Esse auxílio-acidente aqui, ele cessa, e aqui, este auxílio-doença, ele vai, né, cessa o auxílio-acidente, eu não vou pagar mais a partir dessa recaída aqui, e esse auxílio-doença aqui, ele é reaberto. A pessoa volta a receber o auxílio-doença. E esse momento aqui, tá? Eu vou até tirar aqui esse... Fiz uma bagunçada aqui. Tirar esse X aqui. De novo. Esse auxílio-acidente, bem aqui, volte aqui, caneta. Esse auxílio-acidente suspende-se o pagamento, porque eu vou reabrir esse auxílio-doença antigo. E esse momento aqui, todo esse momento aqui, ele é deslocado mais para frente. Quando esse auxílio-doença aqui cessar para valer, eu vou verificar, a lesão está consolidada mesmo, a sequela é definitiva, com redução da capacidade laboral. Então, este momento, que é um momento para verificar se é caso de auxílio-acidente, eu coloco mais para frente, quando esse auxílio-doença reaberto efetivamente cessar. Cabe a concessão de auxílio-acidente, oriundo de acidente de qualquer natureza, ocorrido durante o período de manutenção da qualidade segurado, desde que atendidas as condições inerentes à espécie. Não foi sempre assim. No passado, durante o período de manutenção ou período de graça, não havia garantia de auxílio-acidente, mesmo que o acidente resultasse em redução da capacidade para o trabalho. Agora sim, cabe a concessão de auxílio-acidente oriundo de acidente de qualquer natureza, quando o segurado está no período de manutenção da qualidade. Para fins do disposto no caput, considera-se sempre a atividade exercida na data do acidente. E aí, no caso de quem não está trabalhando, está no período de manutenção e sofre o acidente, vou verificar, né, o que é que ele fez por último, verificar se a sequela é uma daquelas que está no anexo 3 do regulamento, para concluir quanto à existência ou não da redução da capacidade de trabalho. E vamos agora trabalhar aqui com as disposições
contidas na Instrução Normativa número 45, tá? Deixa eu só checar o meu tempo de aula para não sair correndo na Instrução Normativa. Vamos ver quantos slides eu ainda tenho. Vamos lá. Aqui. Eu ainda tenho alguns slides aqui para a gente conversar, mas eu acho que dá tempo porque vamos encontrar muita coisa repetida. Vamos lá. Então, aqui, né? A instrução começa a falar do auxílio-acidente no artigo 311, tá bom? Então, o auxílio-acidente é devido a quem? Empregado, ainda aqui aparece exceto o doméstico, vai mudar, ao trabalhador avulso, ao segurado especial e a partir do último dia de 2008, 31 de dezembro de 2008, por conta desse decreto 6.722, também é devido ao auxílio-acidente quando oriundo de acidente de qualquer natureza ocorrido durante o período de manutenção da qualidade segurada, desde que atendidos os requisitos exigidos para o benefício. O auxílio-acidente ele é concedido como indenização, condicionada à confirmação pela perícia médica do INSS, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, consolidadas as lesões, verifica-se que restou sequela definitiva que implique em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o segurado, redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, né, exigindo maior esforço para o desempenho da mesma atividade da época do acidente. Impossibilidade de desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém permita o desempenho de outra após o processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia médica do INSS. O auxílio-acidente também é devido ao segurado que, indevidamente, foi demitido pela empresa no período em que estava recebendo auxílio-doença decorrente de acidente de qualquer natureza e que as sequelas definitivas resultantes estejam em conformidade, né, com aquelas que estão previstas aqui no caput, tá? Que referencia sempre o anexo 3 do regulamento. Então, o auxílio-acidente é devido mesmo se a pessoa que estava recebendo auxílio-doença foi indevidamente demitida pela empresa, desde que exista aí, né, por conta de um acidente, as sequelas que estão previstas no anexo 3 do regulamento. Não cabe a concessão do auxílio-acidente de qualquer natureza. Ao empregado doméstico, interrogação, né, porque vai mudar. Mas realmente não cabe a concessão ao contribuinte individual e ao facultativo. Não cabe a concessão do auxílio-acidente de qualquer natureza ao segurado que na data do acidente não detinha mais a qualidade segurado. Não cabe concessão de auxílio-acidente ao segurado que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional, mas sem repercussão na sua capacidade de trabalho. Também não é devido ao segurado quando ocorrer mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa como medida preventiva em decorrência da inadequação do local de trabalho. Tá? Sempre se considera a atividade exercida na data do acidente para comparar com a condição do indivíduo quando ele sai do auxílio-doença e ver se houve ou não redução da capacidade para o trabalho. Para requerimentos efetivados até 30 de dezembro de 2008, véspera da publicação do Decreto 6.722, se tratar de reabertura de auxílio-doença por acidente de trabalho, na condição de desempregado, e após a sua cessação ocorrer indicação pela perícia médica de recebimento de auxílio-acidente, deve-se verificar para direito ao benefício se a data de início do auxílio-doença foi fixada até o último dia de trabalho do vínculo onde ocorreu o acidente, tá? Então, aqui são situações de um momento anterior, quando não era devido ainda o auxílio-acidente para o segurado em período de manutenção da qualidade. Então, né? Se houve um requerimento até 30 de dezembro de 2008, verifica-se, tá? Se primeiro é uma reabertura de auxílio-doença por acidente de trabalho, na condição de desempregado, o indivíduo está desempregado,
mas ele teve uma recaída durante o período de manutenção dele e se reabre aí o auxílio-doença anterior, tá? E aí houve a cessação desse auxílio-doença reaberto e a perícia médica indica que é caso de pagamento da indenização de auxílio-acidente. Então, vai se verificar se a data do início da incapacidade do auxílio-doença foi fixada até o último dia de trabalho, tá? Do vínculo onde ocorreu o acidente. Então, eu vou lá para o primeiro auxílio-doença, vejo se o acidente que produziu incapacidade aconteceu quando ainda existia o vínculo dele como empregado, ou seja, tudo que originou o primeiro auxílio-doença, depois o auxílio-doença reaberto e em seguida, a conclusão da redução da capacidade para conceder o auxílio-acidente, tudo isso começou num momento em que o indivíduo ainda era empregado. Então, nesse caso, apesar de ser uma situação até 30 de dezembro, vai caber a concessão do auxílio-acidente para esse indivíduo, mesmo desempregado, porque tudo começou quando ele ainda era um empregado. Observado o disposto no artigo 104 do regulamento, o médico residente fará jus ao benefício de auxílio-acidente quando o acidente tiver ocorrido até 26 de novembro de 2001, data do decreto 4.032. É que antes o médico residente ele tinha direito a cobertura acidentária, inclusive auxílio-acidente, em decorrência da redução da capacidade de trabalho provocada por um acidente. Só que isso muda. Então, eu tenho aqui um delimitador. Se o acidente tiver ocorrido até 26 de novembro de 2001, o médico residente teve redução da sua capacidade laboral, tem direito a auxílio-acidente. Se o acidente ocorreu depois dessa data, o médico residente não tem mais essa proteção, ok? Vamos ao próximo. O auxílio-acidente decorrente de acidente de qualquer natureza é devido desde 29 de abril de 95, data da publicação da Lei 9.032, independentemente da data de início do benefício que o precedeu, se atendidas as condições para sua concessão. Quando o segurado, em gozo de auxílio-acidente, faz jus a um novo auxílio-acidente, ele se acidenta de novo, ele vinha recebendo salário e auxílio-acidente, se acidenta de novo, reduz de novo a capacidade de trabalho, tá? Por conta desse novo acidente, se compara a renda do primeiro e a renda calculada para essa, nova situação, e ele pode escolher o auxílio-acidente de maior valor. Então, quando o segurado está em gozo de auxílio-acidente, faz jus a um novo auxílio-acidente, porque foi um novo acidente com redução da capacidade, laboral, em decorrência de outro acidente ou de doença profissional do trabalho, vai se comparar a renda mensal do auxílio-acidente antigo e do novo que vai ser concedido e se escolhe o maior, é mantido o benefício mais vantajoso. Não pode receber 2 auxílios-acidente, tá? Mas tem direito a calcular um novo auxílio-acidente para ver se o valor dele é mais vantajoso. Para apurar o valor da renda mensal, eu vou observar o que está lá no artigo 188. Eu vou pegar o salário de benefício do auxílio-doença precedente, atualizo e aplico 50% para chegar no auxílio-acidente. O auxílio-acidente será suspenso quando da concessão ou da reabertura de auxílio-doença em razão do mesmo acidente ou doença profissional que tenha dado origem, observando o que está lá no artigo 75, parágrafo 3º. Então, o acidente provocou auxílio-doença, depois provocou auxílio-acidente. Só que quando a pessoa está recebendo auxílio-acidente, ela volta a se sentir muito mal, não pode trabalhar, reabre-se o auxílio-doença anterior se for ainda 60 dias da data do retorno à atividade da cessação do anterior. Ou se for uma recaída após 60 dias, da cessação do anterior, vai se ter a concessão de um novo auxílio-doença, mas pela mesma doença. Nesse caso, vai haver a suspensão do auxílio-acidente e ele vai ser reestabelecido só quando realmente o auxílio-doença cessar para valer, tá? Desde que seja o mesmo motivo que determinou a reabertura ou esse novo auxílio-doença, ou seja, o acidente ainda está causando prejuízo, está causando mal ao trabalhador, de modo que ele sai do auxílio-doença e depois tem que ter novo auxílio-doença ou a reabertura do auxílio-doença antigo, por conta do acidente.
O auxílio acidente suspenso é reestabelecido após a cessação do auxílio doença concedido ou reaberto. O auxílio o auxílio acidente suspenso vai ser cessado se for concedida a aposentadoria, salvo nos casos em que é permitida a acumulação. Isso para situações consolidadas lá no passado, onde ainda era possível o recebimento conjunto de aposentadoria e auxílio acidente. Então aqui cessamos não, tá? Ainda temos aqui. Ressalvado o direito adquirido na forma do inciso 5 do artigo 421, naquele período em que era possível receber a aposentadoria e auxílio acidente, não é permitido o recebimento conjunto de auxílio acidente com a aposentadoria a partir de 11 de novembro de 97, data da Lei 9.528, devendo o auxílio acidente ser cessado no dia anterior ao início da aposentadoria, na data da emissão da certidão de tempo de contribuição na forma da contagem recíproca. Uma pessoa passa num concurso, por exemplo, e pede uma certidão no INSS para levar aquele tempo de contribuição para contar lá no âmbito do regime próprio. É emitida uma certidão de tempo de contribuição. Na data em que se emite a certidão de tempo de contribuição, se esse indivíduo vinha recebendo auxílio acidente, ele cessa. E cessa também na data do óbito. Tá? Mas aí ele vai repercutir no cálculo de uma aposentadoria por invalidez que vai originar o valor da pensão depois. Tá? Então aqui realmente concluímos o exame da instrução normativa número 45 no que trata do auxílio acidente. Até a nossa próxima aula.